Saudações, espero que você esteja bem. Aqui quem fala é o professor Gustavo e estamos investigando cálculo numérico. Na aula de hoje, vamos estudar métodos de interpolação utilizando o software R. Se você não viu a parte teórica referente a esse assunto, eu sugiro que você assista aos vídeos que estão aqui na descrição. O primeiro deles apresenta todo um arcabouço teórico referente à interpolação e mostra, na parte final, como podemos determinar um polinômio interpolador utilizando assuntos já conhecidos, como sistemas lineares. E no segundo vídeo, ele mostra como podemos determinar o polinômio interpolador de uma maneira mais prática, utilizando o método de Lagrange. Então, neste vídeo de hoje, nós vamos trabalhar estes dois métodos utilizando o software R. Como primeiro exemplo, vamos considerar o seguinte exercício aqui. Encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2 que interpola os pontos da tabela. Então, eu tenho uma tabela de valores aqui, x, menos 1, 0 e 2, f de x ou y, 4, 1, menos 1. Destacamos que temos 3 pontos, então n mais 1 é igual a 3. Portanto, eu preciso determinar o P2 de x, o polinômio de grau menor ou igual a 2. Como observamos lá no vídeo introdutório sobre esse assunto, P2 de x é dado por A0 mais A1x mais A2x elevado ao quadrado. Nossa missão, descobrir quem é A0, quem é A1 e quem é A2. Basta utilizar os valores tabelados com este polinômio e a conta vai ficar bem tranquila. Por exemplo, quem é P2 de menos 1? P2 de menos 1 é igual a 4. Destacamos que o polinômio interpolador e a função, elas têm a mesma imagem nos nós de interpolação. Então, P2 de menos 1 igual a 4. Quem é P2 de menos 1? A0 menos A1 e mais A2. Então, isso é igual a 4. Temos a primeira equação. Agora, o segundo ponto aqui, olha, é o 0 e o 1. Então, P2 de 0 é igual a 1. Quem é P2 de 0? Vai ficar somente o A0. A0 é igual a 1. Agora, basta investigar o último ponto. Então, P2 de 2 é igual a menos 1. Temos aqui embaixo, olha. P2 de 2 igual a menos 1, ou seja, A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. Com isso, temos três equações, basta resolver este sistema linear. Então, neste ponto, nós vamos lá para o software R calcular este sistema linear. Então, nosso primeiro exemplo, estamos trabalhando aqui, olha, cálculo numérico em sua versão APNP, interpolação, exemplo 1, utilizando sistemas lineares. Começo inserindo os dados da tabela. Valores de x, menos 1, 0 e 2. Valores de y recebe um vetorzinho aqui, 4, 1, menos 1. Posso fazer um esboço, esboçando um plano com os pontos. Haveria necessidade? Não seria necessário. Bastaria resolver o sistema lá, mas é interessante a gente observar geometricamente. Então, vamos utilizar o comando plot. Plot xy, o intervalo x variando aí de menos 2 a 3, o intervalo y variando de menos 2 a 5, PCH, o símbolo, eu vou colocar o 20, já observamos ali. Cor, vou deixar como vermelho. LWD, o tamanho desse símbolo, eu deixei no 6 para ficar um pouquinho maior ali, vai melhorar a nossa visualização aqui no computador. Vou fazer também
um abline horizontal e vertical igual a 0 numa espessura 3, o eixo x e o eixo y. Então, vou rodar estes dois comandos. Olha aqui, temos o conjunto de dados, então, plotado. A ideia é determinar o polinômio interpolador. Para isso, precisamos definir a matriz A. Temos esta matriz A aqui. Precisamos defini-la no software. Então, A vai receber uma matriz, coloco aqui os elementos. 1, menos 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 4. Número de linhas 3, número de colunas 3. By row, eu escrevi pela linha, sim. Então, true. Coloco aqui, matriz A. Definida a matriz A. Próximo passo, definir o vetor B. 4, 1, menos 1. Aqui, olha, 4, 1, menos 1. Vamos definir o vetor B. Definido. Agora, posso utilizar aí o comando solve. Solve AB. Destacamos aqui que temos o 1 menos 2.3333, 0.6667. Esses números decimais aqui, nós podemos transformar em fração. Quer ver que legal? Tem esse pacote mas ele já é um pacote que vem na instalação do software R, você não precisa instalar novamente. E aí eu só copio o número e coloco aqui o comando fractions. Ele vai fazer a transformação em fração. Quer ver que legal? Olha lá. O menos 2.3333 é menos 7 terços. E o 0.666667 é o 2 terços. Com isso, nós temos o seguinte polinômio. Vou chamar aqui de f. Vou fazer uma função de x. 1 menos 7 terços x mais 2 terços de x ao quadrado. Pois é este polinômio aqui, olha. A0 mais A1x mais A2x quadrado. Eu tenho o A0, tenho o A1 e tenho o A2, que é o vetor solução do sistema linear. Olha aqui, o A2 é o 2 terços, o A1 é o menos 7 terços e o A0 vale 1. Então, eu consigo determinar aí uma função. F vai ser uma função de x, 1 menos 7 terços que multiplica x, mais 2 terços que multiplica x ao quadrado. Agora, eu posso esboçar este polinômio no gráfico que já fizemos agora há pouco. Então, plot f de menos 1 a 2 ADD. Colocar este gráfico neste gráfico já existente? Sim. Pois se eu não coloco o ADD igual a T de true, ele vai fazer um novo gráfico. Aí eu vou perder os pontos ali. LWD3 é somente a espessura, vou fazer cor azul. LTY para fazer tracejado, ali não quero uma linha contínua, eu quero tracejado. Então LTY igual a 2. Olha lá, tenho o polinômio interpolador. Agora o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, olha, utilizando o polinômio, posso utilizar para fazer investigações. Por exemplo, qual o valor de y quando x vale 1? Então, quando x vale 1, qual o valor de y? Basta calcular aí f de 1. Olha, menos 0.66667. Eu posso colocar este ponto no gráfico, utilizando o comando points. Olha, points, 1, f de 1, que cor? Verde, LWD igual a 6. Então, vamos colocar esse ponto no gráfico. Olha, ali apareceu o pontinho. Posso fazer outras investigações. Por exemplo, qual o valor de y quando x vale menos 0,5? Eu falo 0,5, mas a gente coloca ponto 5, pois no R aqui trabalhamos com ponto, ok? Mas é o menos 0,5. Então, basta calcular o f deste valor, 2,3333. Posso colocar este ponto no gráfico, utilizando o comando points, menos 0,5 e f de menos 0,5
cor verde, espessura 6. Olha ali, temos o nosso gráfico. Beleza? Coloquei uma observação aqui, deixa eu limpar a tela. Veja a observação que eu coloquei. Não utilizar para valores fora do intervalo. Aqui faltou eu colocar sustenido para ele entender como um comentário e não como um comando, olha. Por isso que apareceu esse erro aqui. Agora deixa eu rodar de novo, olha. Pronto. Não utilizar para valores fora do intervalo. É verdade. Vou mudar o gráfico aqui, olha. Vou fazer o plot XY de menos 10 a 10, YLIN de menos 2 a 30, e PCH igual a 20, cor vermelho, LWD igual a 6. Só vou aumentar aqui o gráfico. Vou fazer o eixo X e o eixo Y. Observe que eu aumentei a região do gráfico. O detalhe é o seguinte, olha, quando eu faço o plot da minha f, eu posso utilizar este polinômio interpolador para fazer investigações dentro do intervalo aqui, que varia de menos 1 até 2. Não vai ser interessante trabalhar este polinômio fora desse intervalo, até porque eu não sei o comportamento da função f desconhecida nessas regiões fora do intervalo. Por exemplo, de menos 10 até menos 1. Olha, vou fazer o gráfico do polinômio interpolador. Eu não sei se a função f desconhecida passa por esta região. Da mesma forma que eu não sei se a função desconhecida passa por essa região aqui. Então, eu devo trabalhar somente aqui no intervalo de menos 1, esta primeira barra, e 2, esta segunda barra. Então, é neste intervalo que eu devo trabalhar. Não posso fazer investigações fora deste intervalo, pois nós não conhecemos o comportamento da função f desconhecida, ok? Isso é muito importante. Agora, vamos investigar um segundo exemplo. Neste exemplo, vamos trabalhar com o seguinte conjunto de dados. Dada a tabela abaixo, então temos aqui 4 pontos, o menos 1, 3, o 0 e o 1, 1 menos 1, 2 e 0. Qual o nosso objetivo? Determinar o polinômio de grau menor ou igual a 3 que interpola os pontos. Sabemos que P3 de x é dado por A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. Agora é só seguir de maneira equivalente ao que fizemos no exemplo anterior. Quem é P3 de menos 1? Isso vale 3. Olha aqui, P de menos 1 vale 3. Então, eu substituo o menos 1 aqui no polinômio interpolador e ficamos com A0 menos A1 mais A2 menos A3 igual a 3. P3 de 0 vale 1. Então, A0 é igual a 1. P3 de 1 vale menos 1. Substitui no polinômio, então eu tenho que A0 mais A1 mais A2 mais A3 igual a menos 1. E por fim, o P3 de 2 vale 0, ou seja, A0 mais 2A1 mais 4A2 mais 8A3 é igual a 0. Com isso, temos 4 equações e precisamos resolver este sistema linear. O plano agora é resolvê-lo no software R. Então, estamos aqui no software R, fazendo o exemplo 2. Por onde começamos? Inserindo os dados. Então, vamos inserir os dados, o vetor x e o vetor y. Coloco os valores de x, menos 1, 0, 1 e 2. Coloco os valores de y, 3, 1, menos 1 e 0. Próximo passo, fazer um esboço desses pontos em um plano cartesiano. Utilizando o comando plot, vamos fazer aqui, olha, x, y, intervalo do eixo x. Eu vou colocar aqui, olha, um x' de menos 2 a 3, intervalo do eixo y.
Vou colocar de menos 2 a 5. Esses valores são arbitrários, você coloca aí o que fica mais interessante visualmente para você aí, beleza? PCH igual a 20, o símbolo que eu quero fazer, geralmente estou fazendo um círculo, então por isso do 20, cor vermelho. LWD, o tamanho desse círculo aí, eu quero que fique no tamanho 6 para melhor visualizar aqui no vídeo. A Bline, vou fazer o eixo X e o eixo Y também, horizontal igual a 0, vertical igual a 0, tamanho 3. Então vamos rodar estes comandos, olha os pontos e os eixos. Agora precisamos do polinômio interpolador. Por onde começamos? Precisamos resolver o sistema linear, deixa eu limpar o console. Para isso, vamos definir a matriz A. A recebe uma matriz, coloca aqui parênteses, coloca o C para fazer o vetor de valores, e aí coloca todos os valores da matriz A. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8. Este sistema tem 4 linhas, 4 colunas, e eu escrevi os valores pela linha. Por isso que eu coloquei o by row igual a T de true. Já estamos habituados aí a resolver sistemas lineares, não é? Então, tenho a matriz A, vou fazer o vetor B, B recebe 3, 1, menos 1 e 0. E agora, professor, basta fazer o comando solve, solve AB. Olha aqui, como resposta, 0,99999 está indo para o 1, como as contas aí apresentam frações, muitas vezes por arredondamento aí, acaba não dando um número exato, mas aqui a gente já observa aí que está indo para o 1, aqui olha o menos 2,5, aqui o 0 e aqui o 0,5. Eu posso fazer um vetor com esses valores que eu comentei, olha, 1 menos 2,5, menos 2,5 aqui que a gente escreve, o 0 e o 0,5. Se esse vetor for a solução, quando eu faço o produto da matriz A por ele, eu tenho que voltar no vetor B. Lembram da definição do sistema linear na forma matricial? A vezes x igual a B. Quem é o vetor B nosso? 3, 1, menos 1 e 0. Então, fazendo o produto matricial aqui de A e x, lembre-se que para multiplicar matrizes não é somente o asterisco. Eu devo pôr porcentagem, asterisco, porcentagem. Vamos fazer esse comando aqui para ver. Olha lá, 3, 1, menos 1 e 0. Então agora nós podemos utilizar esses valores do vetor x aqui para fazer um polinômio, fazer a função. Então, f vai receber uma função. Só colocar os valores no polinômio interpolador aqui, olha. Só colocar neste polinômio interpolador. Então, f vai receber uma função de x dada por 1 menos 5 meios que multiplica x, aqui o menos 2,5, mais o meio x elevado ao cubo. Ele pulou o x ao quadrado porque é 0, beleza? E o meio aqui é o 0,5. Então, vamos fazer esta função. E agora, professor, vamos fazer o esboço do gráfico. Plot f de menos 1 a 2. Intervalo aqui, ó, o primeiro ponto, a coordenada x é em menos 1. O último ponto, a coordenada x é o 2. Por isso, de menos 1 a 2. ADD igual a t. Sim, eu vou adicionar nesse gráfico já existente. Tamanho LWD igual a 3. Cor azul. LTY, eu vou fazer tracejado, por isso que eu coloco o 2. Então, olha lá, temos o nosso famoso polinômio interpolador. E aqui a mesma observação que estamos destacando, fazer investigações apenas no intervalo menos 1, 2. É verdade, nós não sabemos, deixa eu rodar o conjunto x e y de novo aqui, porque eu havia mudado o x ali para fazer o vetor. Nós não sabemos o que acontece fora desse intervalo. Por exemplo, vamos fazer aqui, olha, plot XY, vamos aumentar o eixo X, vamos fazer de menos 6 a 6. Beleza, é a única mudança. Olha lá,
Só aumentei o eixo x aqui de menos 6 a 6. Vamos fazer o eixo x e o eixo y. Vamos fazer o gráfico da f de menos 1 a 2 em azul, era o que tínhamos antes. Agora, eu não sei o que acontece de menos 6 até o menos 1. Aqui nós não sabemos, olha, segundo a nossa função, o nosso polinômio interpolador, ele está descendo aqui. Agora, eu não sei se a nossa função f, que é desconhecida, ela tem esse comportamento. Eu não sei. Então, por isso que eu devo trabalhar somente neste intervalo aqui dos valores em azul. Da mesma forma, eu não sei o que acontece para frente do 2. Eu não sei o comportamento da função. Então, não posso fazer inferências nesse sentido aqui. Eu tenho que trabalhar somente dentro do intervalo aqui em azul, beleza? Então, é o mesmo comentário feito no exemplo anterior. Agora é o seguinte, será que sempre vamos precisar montar o polinômio interpolador dele, construir o sistema linear e aí sim resolver o sistema linear? Isso dá muito trabalho, não é? Então, a ideia é tentar automatizar um pouco essas contas. Então, nesse sentido, vamos fazer um outro exemplo. Então, neste terceiro exemplo, nós vamos trabalhar com o pacote Polynom. Você vai precisar instalar este pacote aí no seu software. Basta ir em pacote, instalar pacote e aí selecionar aí o Polynom, ok? O que tem de especial nesse pacote, professor? Ele tem o método de Lagrange implementado. Lembram do método de Lagrange? Assistiu o vídeo do método de Lagrange? Então, ele tem esse método implementado e é ele que nós vamos trabalhar agora. Vamos começar inserindo um conjunto de dados aqui, ó. XY, esboçando em um plano esses pontos, isso já sabemos fazer, então eu vou passar aqui somente o plot, beleza? Plot, fazer o eixo x e o eixo y, então quero o polinômio interpolador. Você vai ver que é bem tranquilo. Vou carregar o pacote Polynom, requer Polynom, então carreguei o pacote. O comando é o poly.calc, poly.calc. Ele tem um método de Lagrange implementado. O que eu preciso fazer? Poly.calc, abro parênteses, coloco o vetor x, vírgula, o vetor y, fecho parênteses e acabou. Vamos ver? Olha lá. Ele já fornece o polinômio interpolador. Bem fácil, não é? Pega esse valor aqui, olha, esse polinômio, copia e com ele você monta uma função e é o que nós fazemos aqui embaixo, olha, esboçando o polinômio. Então eu fiz uma função f, uma função de x, colei aqui o polinômio interpolador, vamos fazer ela. E agora vamos fazer o esboço dessa f de menos 1 até 2. Olha lá, tenho o polinômio interpolador. Viu que tranquilo que é trabalhar interpolação utilizando o pacote Polynom com a função poly.calc, que é o método de Lagrange? Bem tranquilo, não é? Com esse polycalc aí você resolve todos os problemas aí de interpolação. Só que você tem que tomar cuidado quando trabalhar com interpolação, pois existem algumas, vamos dizer assim, armadilhas no método. É o que eu vou mostrar neste próximo exemplo. Então, o que eu vou mostrar para vocês é conhecido como fenômeno de Runge. Qual é o comentário? Então deixa eu rodar aqui para irmos observando junto. O comentário é o seguinte: o fenômeno demonstra que polinômios de grau elevado são normalmente pouco recomendáveis para a interpolação. Então, se eu tiver um conjunto grande, vamos dizer assim, de pontos,
não é interessante fazer um único polinômio interpolador ali utilizando os sistemas lineares ou o método de Lagrange. Por quê? Porque eu tenho garantia apenas de que o polinômio interpolador e a função f desconhecida, as imagens vão coincidir somente nos nós de interpolação. Então, nos pontos, eu vou ter a coincidência aí da imagem da função f desconhecida com o polinômio interpolador. Agora, fora dos pontos, pode ser que o resultado seja muito diferente. É isto que este fenômeno mostra. Por exemplo, vou mostrar graficamente a história. Vou considerar a seguinte função. Olha, 1 dividido por 1 mais 25x². Então, vou pegar esta função e fazer um esboço dela no plano. Plot f, intervalo de -1 a 1, y', o y variando de -0,5 até 1. Espessura 3, cor, coloquei uma magenta aí para diferenciar. Aqui está. Vou fazer o eixo x e o eixo y. Então, tenho essa função f, observe que é muito parecido aí com a curva normal de Gauss, beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar desta função vários pontos e com esses vários pontos eu vou ajustar um polinômio interpolador e comparar o resultado do polinômio com a função. Beleza? Então essa função está fazendo o papel da nossa função f desconhecida. Então vamos pegar o conjunto de pontos. Então para isso eu vou usar o seguinte comando, olha, sec para fazer uma sequência, começando em -1, terminando em 1 e de tamanho 0,2. Então quer ver que legal? Sec de -1 a 1, amplitude aqui 0,2. Quem são os valores de x? Olha, -1, -0,8, -0,6, -0,4 e assim vai indo até chegar no 1. Agora, para cada valor de x desse, eu quero calcular o f de x. Então, eu já tenho a f definida. Então, y recebe f de x. Aqui. Olha os valores de y, vamos colocar. Temos os valores de y. Agora, então, eu vou fazer o esboço desses pontos x, y na função, só para mostrar quais pontos estão sendo considerados. Então, points, x, y, ADD igual a t, PCH igual a 20. Olha aqui. Então, esses pontinhos, estes círculos, são eles que serão utilizados para fazer uma função interpoladora, um polinômio interpolador. Vamos fazer, então, um polinômio interpolador passando por esses pontos. Requer polinômio. Aqui temos carregado já. Vou utilizar o poly.calc xy. Então, poly.calc. Tenho aqui o polinômio interpolador, olha, 1 menos 16,85x² mais 123,35x elevado à quarta, menos 381 que multiplica x elevado a 6, mais 494 que multiplica x elevado a 8, menos 220,94 que multiplica x elevado a 10. É o polinômio interpolador aí que passa por todos esses pontos. Vou definir, então, uma função que eu chamei de g com este polinômio. Aqui está, olha, o polinômio. Beleza, então vou definir ele, definido, e vou fazer o gráfico deste polinômio interpolador em vermelho e vou adicionar neste gráfico que já existe. Olha o resultado que diferente. Como eu havia comentado, vamos até aumentar aqui para facilitar a nossa explicação. Como eu havia comentado, nos nós de interpolação, ou seja, nos nossos círculos aqui, a função f e o polinômio interpolador têm a mesma imagem. Então, ali eu tenho garantia que são iguais. Agora, fora destes pontos, os resultados são muito diferentes. Então, olha, não é interessante utilizar esse polinômio interpolador para fazer
inferências aí, fazer pesquisa sobre a função. Observe que, por exemplo, nesse primeiro intervalo aqui, o valor real é um ponto aqui que está sobre esta curva em magenta, mas olha o polinômio interpolador, está indo lá para cima, então o erro é muito grande. Aqui, nessa parte próximo da origem, até que o resultado foi legal, olha. Agora, partindo desse intervalo, o resultado começa a ser muito diferente. Aqui dá uma diferença considerável, olha aqui a diferença. Então, aqui seria o valor real e aqui em cima a aproximação. Nesse outro passo aqui, olha, a diferença é muito grande. Então, o que o fenômeno mostra? Que se eu tenho um conjunto elevado ali de pontos, não é interessante fazer um polinômio interpolador que passa por todos. Existem outros métodos que podem ser trabalhados. Métodos de S-Spline, que a gente acaba não trabalhando aqui no cálculo numérico, mas você encontra nos livros. Para a gente, o que nós podemos fazer então? Pegar poucos pontos e ajustar um polinômio e fazer por partes. Por exemplo, quer ver como é que o resultado vai melhorar? Vamos deixar o gráfico aqui, depois a gente aumenta ele de novo. Então a gente faz por partes. Olha lá. Eu vou pegar o menos 1, o menos 0,8, o menos 0,6, o menos 0,4 e o menos 0,2. Vou pegar somente esses valores do x. O x era todos esses valores aqui, olha, do menos 1, menos 0,8, menos 0,6 até o 1. Eu vou pegar até o menos 0,2. Então, vou chamar isso, deixa eu limpar a tela, vou chamar de x1. E agora eu vou pegar os valores de y para esses valores de x. Eu já peguei aqui, olha, lá do y. Então, vou pegar aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Beleza? Então, eu vou chamar isso de y1. Olha aqui, o y1. Points, só vamos colocar ali em azul. Em azul e vamos adicionar aqui só para ver esses pontos. Olha, então, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei esses 5 primeiros pontos. E vou fazer um polinômio interpolador. Então, policalc x1, y1. Tenho aqui o polinômio interpolador. E agora, vou definir, vou chamar de G1 esse polinômio interpolador. Então, fiz ele aqui. E vou colocar o gráfico deste polinômio em cima deste gráfico em cor azul. Aqui, olha. Plot G1 de menos 1 até menos 0,2. Beleza? Então, vamos lá. Por que de menos 1 até 0,2? Observe que o meu x1 ele vai do menos 1 até o menos 0,2. Então, é só nesse pedaço que eu quero fazer o plot desse polinômio interpolador. Olha, observe que ele foi em cima. Então, eu peguei poucos pontos, então o resultado ficou muito legal. Então, eu poderia utilizar esse polinômio interpolador para fazer inferências aí sobre a função f desconhecida. Então, que o erro seria muito pequeno. Observe que ficou legal aqui a interpolação. E eu faço isso para o restante. Então, a ideia é trabalhar, se eu tenho vários pontos, não faça um único polinômio interpolador. Você pode fazer por pedaços, que aí o resultado vai ser muito mais coerente. Olha, fiz um x2, então vou pegar só essa parte aqui, essa concavidade, então vou pegar 3 pontos, o menos 0,2, o 0 e o 0,2. Aqui chamei de x2, y2. Tenho aqui também os valores de y para esses pontos. Vou plotar eles em azul. Olha aqui, apareceu eles em azul. Vou fazer o policalc. 1 menos 12,5x². Vou definir essa função e vou fazer o gráfico. Olha lá. O resultado para o polinômio interpolador com todos os pontos foi até um pouquinho melhor aqui neste pedaço do que essa minha interpolação feita somente com os 3 pontos. Mas observe
como um todo. A interpolação está ficando mais coerente. Eu estou usando quero usar a curva em azul para aproximar aí a curva em magenta. Então, fazendo a mesma ideia aqui no último conjunto de pontos, olha aqui, peguei o x3, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, peguei os valores de y para esses valores de x, chamei de y3, vou esboçar os pontos, deixa eu diminuir aqui, olha ali, esbocei os pontos, então são esses novos pontos em azul, vou fazer o policalque, beleza, tenho o polinômio interpolador, aí só faço uma função que eu vou chamar de G3 com esse polinômio interpolador e vou fazer o gráfico dela. Observe que foi em cima ali, vamos visualizar. Então, a pergunta é melhor trabalhar com a curva em vermelho tracejada ou com a curva em azul para aproximar aí a função f, que é desconhecida, que está em magenta? Claramente aí que nós vamos optar por trabalhar com a função em azul. Então este é o detalhe aí do fenômeno de Runge. Olha, se você ainda não pensou aí num trabalho final para a disciplina de cálculo numérico, você pode fazer sobre isso, olha, pode fazer um trabalhinho aí sobre o fenômeno de Runge, explica aí, se você pesquisar no Google tem bastante história aí relacionada a isso, tá bom? Existem outros métodos aí para fazer essa aproximação, mas de maneira bem simples, a gente pode trabalhar assim por partes que o resultado fica bem legal. Agora que nós já conhecemos então método de interpolação aqui no software R e também já estamos atentos com esse detalhe aí de trabalhar não com uma quantidade elevada de pontos, nós vamos fazer uma aplicação para você ver como que isso pode aparecer no mundo real, no mundo lá fora e como um problema que eu posso resolver utilizando esta metodologia. Será o próximo exemplo. Eu tenho aqui no meu computador, no Drive C2 pontos, uma pasta chamada figura e nesta pasta eu tenho a seguinte figura. Vou abrir para você ver. Uma curva e o objetivo aqui é calcular a área abaixo desta curva. Então eu preciso calcular esta área tracejada aqui e eu só tenho esta imagem. Tenho este pontilhado aqui em vermelho que me mostra que neste ponto o valor de x é 0,2 e o valor de y é 60. Aqui eu tenho a origem 00, ou seja, eu só tenho essa imagem, é um arquivo chamado figura.jpg e eu preciso calcular esta área. Será que eu consigo fazer isso utilizando os recursos de interpolação? Consigo sim. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar abrir o R, ir em arquivo, mudar diretório e selecionar a pasta aonde está esta figura. Eu vou fazer isto então. Tenho o meu software R, eu vou em arquivo, mudar diretório e vou pegar aqui no Drive C a pasta figura, é onde está aquela minha figura. Ok. Então, a nossa aplicação aqui é o cálculo da área abaixo da curva. Este exemplo que eu estou mostrando serve muito bem de ideia aí para você fazer o seu trabalho final. Para isso, nós vamos precisar instalar um pacote aqui no software R, um pacote chamado Digitize, beleza? Então eu já tenho ele instalado, você vai apenas carregar Digitize. Agora, o seguinte, próximo comando, inserindo a figura. Lembre-se que eu falei que o nome da figura é figura.jpg.
JPEG, JPG. Então eu vou chamar de cal, é o nome que eu estou dando, vai receber comando read and cal. Aí, parênteses, aspas e o nome da figura. Quer ver que legal? Aparece a minha figura aqui. Deixa eu deixar ela aqui. Bom, agora o próximo passo. A figura será aberta em uma janela. Ok. Precisamos clicar na sequência em x1, x2, y1, y2. Então aqui na minha figura, eu preciso clicar em dois pontos conhecidos. Eu vou pegar a origem, sendo um ponto que é conhecido, e vou pegar este outro ponto aqui em cima que é conhecido. Então eu tenho x1, y1, tenho x2, y2. Observe que quando eu vou com o cursor em cima da figura, ele muda e vira uma cruz. Então, indica que eu preciso fazer alguns cliques. Aonde eu vou clicar, professor? Vai clicar na sequência x1, x2, y1, y2. Então, vamos fazer isso. Olha, x1 aqui. Aqui com bastante cuidado, pois precisão é fundamental. x1, x2, o y1 é bem em cima do x1, pois este é a origem. y1 e aqui em cima o y2. Ok, então já clicamos, seguimos a história aqui. Agora, devemos clicar nos pontos da função. Então agora nós vamos usar um comando para clicar nos pontos ali da função. E depois, para encerrar, nós vamos clicar com o botão direito do mouse e selecionar parar. Então vamos lá, o comando vai ser este. Olha, deixa eu até limpar o console. Limpando o console, o comando será pontos. Digit data cor blue. Então eu vou executar esse comando. Observe que agora eu vou clicar em alguns pontos. Eu vou clicar aqui. Observe que não podemos clicar em muitos pontos, pois senão teremos aquele fenômeno de runge. Então eu vou clicar exatamente nestes pontos já destacados. Eu preciso da área abaixo dessa curva. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto aqui e no último ponto aqui, olha. Pronto. Cliquei em todos os pontos, clico com o botão direito do mouse e clico em parar. Beleza, fizemos isso. Voltamos aqui para o script. Agora, precisamos calibrar os pontos. Então, calibrando os pontos clicados, esses pontos que eu cliquei, com os pontos selecionados lá da imagem, o x1, o x2, o y1 e o y2. Então, é só um comando, olha. Data vai receber calibrate, para calibrar, quem? Pontos, que é esse arquivo aqui de pontos que eu acabei de clicar, com quem? Cal, que é a minha imagem que eu defini por primeiro, e aí eu coloco as coordenadas, x1, x2, y1, y2, 0, 02, 060, as coordenadas ali dos pontos que eu cliquei no início. Então, calibrado para visualizar as coordenadas. Então, olha, coordenada x vai receber data, que é esse meu arquivo, a coluna 1. E vamos ver. X recebeu a coluna 1 dos conjuntos de dados aqui. Y vai receber a coluna 2 do arquivo data. Y, temos aqui os valores de Y. Agora, plotando os pontos. Posso até fechar a janela aqui, olha. Posso até fechar a janela, plotando os pontos. Plot XY,
xlim de 0 a 0,3, ylim de 0 a 80, PCH igual a 20, LWD igual a 3. Então, eu vou plotar esses meus pontos, fazer um eixo XY. Deixa eu só melhorar aqui a visualização. Olha lá. Tenho, então, os pontos com as coordenadas certinhas. E agora, moleza, não é? Só utilizar o polycalc XY. Obtivemos aqui um polinômio interpolador. Vou copiar ele. Copiar. Então, eu vou definir esse polinômio. Eu já criei uma função pol aqui, olha. Só vou colocar o polinômio aqui dentro. Ctrl V. Então, vou executar este comando para definir o polinômio interpolador. Beleza. E vou fazer o gráfico. Plot pol. De 0 até 0,3. Olha lá. Tenho a minha curva. E eu preciso fazer a área. Só que, preste atenção, essa área, ela vai ser de a integral dessa função, de 0 até a coordenada x deste pontinho aqui, beleza? Que foi o último ponto que eu cliquei, que estava em cima da imagem, olha. Então, este último ponto que eu cliquei, então a coordenada x dele vai ser o outro limite ali da integral. Então, calculando a integral do polinômio de 0 até o x6. Quem que é o x6 aqui? Olha? Vamos executar só o x6. É o 0,2555. Então, comando para calcular essa integral. Integrate, quem? O polinômio de 0 até o x6. Área 12,46806. Vou deixar, junto com esse script, lá na nossa página do Moodle, eu vou deixar uma cópia desta figura.jpg, para você conseguir reproduzir aí na sua casa. Qualquer dúvida, me envie um e-mail, entre em contato, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Observe que o assunto é bem interessante, interpolação, e é muito prático de ser trabalhado e existem diversas aplicações aí que podemos utilizar. Como exemplo, calcular a área abaixo de uma curva aí de uma imagem. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.